Dia 128, mais um dia de review de Café com Deus Pai, começando em João 6, 37 a 39. Todo o que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim de maneira nenhuma o lançarei fora, porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade do meu Pai que me enviou é esta: que nenhum de todos aqueles que me deu eu perca, mas que o ressuscite no último dia. João 17, 2 a 9. Assim como lhe deste o poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos quando lhe deste. E a vida eterna é esta: que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. E agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Manifestei o teu nome aos homens que do mundo me deste. Eram teus, e tu nos deste, e guardaram a tua palavra. Agora já têm conhecido que tudo quanto me deste provém de ti, porque lhes dei as palavras que tu me deste. E eles a receberam e têm verdadeiramente conhecido que saí de ti, e creram que me enviaste. Eu rogo por eles, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Provérbios 27:10. Não abandone o seu amigo, nem o amigo do seu pai, quando for atingido pela adversidade. Não vá para a casa do seu irmão. Melhor é o vizinho próximo do que um irmão distante. O amor cura a rejeição, é a palavra que temos para hoje. Se a gente for pensar, muitos de nós temos traumas, algumas situações da nossa vida que geram constrangimento, que geram dor, que incomodam e atrapalham o nosso desenvolvimento e o nosso caminhar. E muito disso está ligado a algum sentimento de rejeição ao qual tivemos. Seja ela de um pai, seja ela de uma mãe, seja ela de um amigo, de um vizinho, de um conhecido, de um amor, mas muito disso diz sobre a rejeição que nós sofremos. E às vezes a rejeição, ela se camufla com outros olhos, como os olhos da ingratidão, os olhos do sentimento da gente ter feito tudo por alguma pessoa e aquela pessoa não ter aquele reconhecimento, a gente ter tentado ajudar e aquela pessoa ela tenha além de esquecido o que ela fez, até nos prejudicado. Isso nos gera muitos traumas, aos quais às vezes é muito difícil a gente se libertar. Mas assim como Jesus veio para a terra e ele foi rejeitado pela maioria daquele povo que estava naquele momento convivendo com ele, vendo tudo de bom e maravilhoso que ele fazia, e ele ficou forte e firme até o último momento, por que nós devemos nos deixar abalar por esses sentimentos de rejeição? Por que a gente não procura cada vez mais limpar o nosso coração de tudo isso? Por que a gente não procura cada vez mais o caminho mais correto, entregando tudo que nós temos sem deixar que aquele pesar caia sobre nós, recaia sobre os nossos ombros e torne o nosso caminhar tão difícil? Vamos hoje, vamos parar, vamos refletir, porque com certeza a gente também já rejeitou algumas pessoas, seja gravemente ou seja por um breve instante, mas vamos procurar essa reflexão, vamos procurar ver aquele sentimento, se a gente ainda pode fazer alguma coisa com aqueles que nós rejeitamos, ou se a gente pode simplesmente nos livrar da rejeição e daquele sentimento ruim de pesar que ficou nos nossos corações pelas rejeições que nós sofremos ao longo do nosso caminho,
e ao longo da nossa trajetória. Vamos se livrar dessas amarras, desses pesares, vamos caminhar mais leves, vamos caminhar mais tranquilos, porque a nossa régua, a gente usa sempre uma régua humana, mas a nossa régua não deve ser humana. Jesus veio para cá para ensinar que a gente tem que buscar o divino o tempo todo, que a gente tem que buscar o nosso caminho pela régua de Deus, pela régua da graça. Então vamos buscar olhar com os olhos de Deus e não com os olhos nossos de falhos humanos. E vamos procurar fazer o bem e procurar se livrar de tudo isso que não presta mais para a nossa vida. Fica aqui o nosso convite. Faça a sua reflexão, busque o seu caminho, gaste um momento, gaste um tempo, porque o amor, ele é a cura para toda a rejeição que nós sofremos na vida.